é o nosso assessor financeiro, também vão participar da reunião, onde vão ser tratados temas aí, né, da nossa parte atuarial pelo Guilherme e dos nossos investimentos ali pelo Marcos, né? Então, já vou passar a palavra aí para o Guilherme, né? E daí, na sequência... lembrando, pessoal, se alguém tiver algum tipo de pergunta, eu vou pedir para colocar ali no chat, que aí eu vejo, dou uma olhadinha ali e a gente vai fazendo na sequência, tá bom? Por gentileza, vou pedir também para o pessoal manter o microfoninho desligado, né, enquanto tiver a apresentação. E como eu falei, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no chat que daí a gente já dá, né, andamento na sequência. Então, vou passar a palavra para o Guilherme para a gente dar seguimento. Certo, então, obrigado, Reuter, uma boa noite a todos, boa noite, César, boa noite, Marcos, também, que me acompanha aí nessa empreitada mais uma vez, né? Então, sempre um prazer a gente poder estar compartilhando um pouco de conhecimento aí com todos, cumprindo também com os nossos preceitos aí de transparência, né, das informações, trazer todos os dados e o que ocorreu em relação à execução dos trabalhos que nós fomos contratados a fazer para o IPRECAL. Então, basicamente, né, de início, os temas de audiência pública geralmente, né, trazem essa questão da governança, né, como um todo, do RPPS, passa-se também, né, por uma análise dos resultados atuariais e depois um cenário também, que é o que o Marcos vai trazer depois, né, da própria questão econômica, da posição dos investimentos e tudo mais, né. Então, a mim compete justamente fazer essa parte da questão do resultado atuarial e logo de pronto também, para a gente ser bastante objetivo, né? Eu sempre recordo algumas questões que são muito básicas a respeito aí desse trabalho, né, da avaliação atuarial. Precisamos recordar que se trata de um trabalho que é uma obrigação de todo o RPPS. Então, todo o RPPS, todos os anos, precisa executar essa avaliação atuarial e ela tem como principais objetivos dimensionar o que nós chamamos de passivo atuarial e determinar o nosso plano de custeio. Então, basicamente, esses são os dois grandes pontos, os dois grandes objetivos aí desse trabalho, né? É, quando falamos de passivo atuarial, estamos falando, na verdade, de um valor que vai representar o compromisso do IPRECAL. O compromisso do IPRECAL, qual que é, né? Nada mais do que pagar os valores prometidos de aposentadoria e de pensão por morte para cada servidor que hoje é ativo e que um dia pretende se aposentar, assim como para os atuais já aposentados e já pensionistas, né? Então, a gente tem um compromisso aí de um grupo, de um grande grupo de segurados, que na sua soma, né, vai representar uma quantia muito grande, ainda mais em se tratando de benefícios que não têm uma data fim certa, né, para se encerrar, porque a data fim de cada benefício vai ser justamente, né, quando cada um vier a falecer, e que pode ainda ser reversível em uma pensão por morte, caso haja, né, algum beneficiário aí elegível, né. Então, dar valor a isso tudo é uma das funções da avaliação atuarial, por meio do cálculo atuarial, né, e que nós chamamos de passivo atuarial, ou reserva matemática, ou provisão matemática, né. Então, esse é o primeiro grande objetivo do trabalho. E o segundo, eu falei em plano de custeio, né. O plano de custeio nada mais é do que o conjunto das alíquotas e ou dos aportes que competem, né, que precisam ser pagos, arcados com quem, por quem participa desse sistema de previdência. E basicamente nós estamos falando de duas frentes, né? Nós estamos falando de um lado de vocês segurados, né, que aí nos escutam, então os servidores ativos, os aposentados, os pensionistas custeiam a sua própria previdência, não poderia ser diferente, mas nós temos do outro lado o ente patronal, né, a figura do patrão, que se dá aqui por meio do município, né, então por meio da prefeitura, né, e do seu orçamento público. Então, a avaliação atuarial ela vem justamente para pegar uma base de dados, analisar, verificar tudo aquilo que aconteceu de um ano para o outro, né, todas as movimentações, quem eventualmente entrou, quem eventualmente saiu, quais as oscilações de remuneração que ocorreram de um ano para o outro,
oscilações de benefícios, tivemos algum aumento, tivemos alguma negociação com alguns cargos, isso teve alguma decorrência de aumento de benefícios em função da paridade, tudo isso tem decorrências no aumento do nosso compromisso, e que geralmente no lado do ativo, lá ao lado que o Marcos cuida, né, junto com o comitê de vocês, com a diretoria executiva, esses aumentos de passivo atuarial, eles não têm uma resposta imediata também no lado do ativo, né? A gente não consegue simplesmente, né, no estalar de dedo, fazer dinheiro, né? Então a gente depende naturalmente dos movimentos econômicos e tudo mais, né? Então toda elevação de passivo aí costuma não ter um acompanhamento do ativo, o que enseja o que leva, né, o que conduza, por vezes, ao surgimento de déficits atuariais, tá? Então, basicamente, né, essas são as questões conceituais que estão por detrás aí de todo o trabalho de avaliação atuarial. Então, a partir de agora, eu vou trazer aqui aquelas informações que, de certo modo, todo ano a gente já conversa, né? E aborda aqui, porém, relativas à avaliação atuarial 2025, relativa ao exercício de 2024. Então, a gente inicia sempre dando uma espiada, né, em quem são os segurados, os servidores que compõem aí o grupo, né, do IPRECAL, que foi considerado para a avaliação atuarial de 2025. Então, estamos falando aqui de algo em torno de 600 vidas, né? Então, são 600 pessoas para as quais, para cada uma delas, há uma promessa de pagamento de benefício, né? Um benefício que vai durar aí 10, 20, 30, quem sabe 40 anos, né? Ou mais. Então, o compromisso, né? O dimensionamento desse compromisso, ele tem por detrás esse conceito básico, né? Quanto de grana que eu preciso juntar para poder honrar esse pagamento aí para cada uma dessas 600 pessoas. Então, aqui nós temos também os valores médios, né, de remuneração, de benefício, das idades médias das pessoas, e isso serve só para caracterizar, né, para que vocês possam ter mais ou menos uma noção de quem é o grupo das principais características do grupo aí de vocês, ok? Partindo agora para outras análises, antes da gente entrar na parte atuarial em si, eu sempre costumo trazer aqui esses números que acho que são interessantes da gente abordar nessa nossa reunião, porque são números que retratam aí um pouco das características de vocês, né? Então são questões de plano de custeio, né, de alíquotas, questões aí de receita e arrecadação e despesa, e também algumas outras informações aqui que a gente sempre debate, né? Então, em termos de plano de custeio, temos a alíquota normal praticada pelo município de 22%, os 14% que é cobrado de vocês, né, servidores, ativos, e do aposentado pensionista, porém, aposentado pensionista só paga sobre o benefício que excede, sobre a parte do benefício que excede o teto do INSS, tá? Então, são poucos aqueles que de fato pagam, né, que recolhem contribuição ao IPRECAL. Quando a gente analisa esses 36% aqui de arrecadação, lá em julho de 2024, que quando foi considerada, né, a base de dados do trabalho, havia uma arrecadação próxima a R$ 569 mil no mês, contra uma folha de benefícios que aí, percebam, né, já beirava 630 mil. Então, algum de vocês pode estar pensando, mas Guilherme, então quer dizer que o IPRECAL hoje ele já arrecada menos do que paga? É isso? É isso se a gente considerar tão somente as alíquotas normais, os 22 e os 14. Porém, né, o município entra aí com um custo suplementar também, que é pago por meio de aportes, né, e que tem finalidade única e exclusiva o pagamento do déficit atuarial, que todos aqui que já acompanham, né, o IPRECAL como um todo, historicamente, sabem, né, da existência desse déficit, além da receita de compensação previdenciária também, que vem de outros regimes de previdência. Então, quando a gente soma tudo isso, os 22, os 14, o custo suplementar do aporte, mais compensação previdenciária, a gente chega em 861 mil. Então, daí sim, né, comparando com os 629, se percebe que existe uma sobra aí de uns 230 mil, mais ou menos, todos os meses, né, para que seja aplicado no mercado financeiro e possa também
né, voltar aí com retorno de investimentos, etc. Percebam que não é uma distância muito grande, né, entre tudo aquilo que se arrecada e aquilo que se paga também, né. Então, não não estamos falando aqui de uma proporção de 2 vezes a receita em relação à despesa, 3 vezes a receita em relação à despesa, né, não é isso, mas, muito em função dessa relação aqui, né, do que nós chamamos de taxa de dependência, onde vocês têm 2,39 servidores ativos para cada benefício pago, tá. E isso que ainda, né, em relação ao ano passado, vocês tiveram um grande ingresso, né, de servidores novos. Então teve uma massa aí de colegas, servidores ativos que ingressou, que foi chamado via concurso, uma massa de 102 servidores e com uma idade média, devo dizer aqui para vocês, devo deixar ressaltado isso daqui para vocês, uma idade média muito positiva, né. Uma idade média realmente muito baixa, fora dos padrões que a gente tem visto aí, em concursos de municípios, recentemente, né. Então, por vezes, a gente tem visto aí municípios onde os servidores estão entrando com uma idade média aí de 38, 39 anos, e aqui, de fato, né, vocês tiveram, eh, esse grupo de servidores com uma idade bem mais jovem, né. Em relação às concessões de benefícios foram 10, um total de R$ 35.000 por mês, e o que se avizinha para os próximos 5 anos é que 59 colegas em atividade, servidores ativos, possam vir a se aposentar nesse período, né. Então estamos falando de um grupo de, 56 anos de idade média, que já estava com essa idade no ano passado, e que recebia algo em torno de 270.000 por mês, a título de remuneração, que certamente grande parte disso vai virar benefício. Mas percebam que, ano passado, podemos afirmar, né, Reuter, principalmente em relação a essa questão aqui, eh, do ingresso dos novos servidores, que nesse aspecto foi um ano bastante atípico, né. Ou seja, não são isso aqui não vai se repetir todos os anos, né. Então, sempre vão haver novos concursados? Em geral, sim. Mas nessa quantidade, para o tamanho e porte do município de Campo Alegre, não. Né. Então, mesmo com esse ingresso, mesmo com essa injeção de novos servidores numa quantidade expressiva, a gente ficou aí com uma folga de receita em relação à despesa não muito larga. Então tende, né, que se não houver a reposição aí de novos servidores, em função da aposentadoria natural do grupo de servidores ativos, que a gente fique cada vez mais aí com uma relação, né, de receita e despesa, mais apertada, o que faz com que sobre menos recursos para que se aplique também e se cresça, né, se avolume o dinheiro em si, ok? Então, chegamos agora à segunda parte aqui, né, da questão da análise atuarial como um todo. E quando a gente fala, né, de resultado atuarial, nós estamos falando de uma conta muito simples, onde nós vamos comparar de um lado os ativos do RPPS, do sistema de previdência, contra o compromisso. Aquilo que eu falava lá no início, né, que é o objetivo principal aí da avaliação atuarial. Então eu preciso comparar tudo aquilo que eu tenho contra tudo aquilo que eu deveria ter guardado, né, que é calculado por meio da avaliação atuarial. Comparando esses 2 valores, eu vou ter uma diferença e essa diferença é o que nós chamamos de resultado atuarial, ok? Então, avaliando os números de vocês, o Miprecal encerrou o exercício de 2024 com um pouco mais de 67 milhões em caixa, 67.188.000. Isso aqui, depois o Marcos vai decompor, né, para vocês, onde está aplicado, etc., né, as questões da evolução dessa grana ao longo de 2024. Não há nenhuma dívida reconhecida, ou seja, o município de Campo Alegre sempre se manteve adimplente em relação às suas obrigações previdenciárias, não há nada aqui reconhecido, né. Mas, para além disso, a gente tem aqui o que nós chamamos de plano de amortização. E o plano de amortização nada mais é do que uma norma que prevê um pagamento de uma sequência, no caso de vocês, de aportes, que tem como finalidade pagar o déficit atuarial existente. Então, o valor que a gente vai ver aqui nada mais é do que a soma, né, em outras palavras, né, a soma daquilo tudo que a gente espera receber decorrente
dessa lei existente dos aportes, tá? De 2025 até o seu fim, que dura aí mais, né, de algumas décadas. Então, desta lei, foi avaliado que o IPRECAL teria a receber do município o valor de 70.625.000. Então, isso se esta lei se mantiver vigente, isto se esta lei se mantiver vigente e o município for adimplente, de forma plena, né, até o fim. Somando tudo isso, então, nós chegamos a um total aqui de 137.800.000. 137.800.000, portanto, é tudo aquilo que eu e Precal dispunha, né, em 31 de dezembro de 2024, a título de ativos garantidores. Então, agora eu conheço, né, o quanto eu tenho, preciso saber o quanto que eu deveria ter guardado, né? E esse valor foi dimensionado, portanto, né, considerando todo aquele grupo dos 600 servidores, a base de dados que foi nos enviada, foi dimensionado em 153.300.000. Então, aqui dentro está todo o compromisso do RPPS, né, o passivo atuarial, a reserva matemática do Instituto. Tá? Então, aqui estão todas as projeções desses valores a pagar aí de benefícios de aposentadoria e de pensão por morte, para o grupo ativo, que um dia vai se aposentar, aí já para o grupo, né, em gozo de benefício. Então, considerando esses dois valores, tudo que eu tenho, 137.800, contra o que eu deveria ter, 153.300, a gente chega a uma diferença negativa de 15.500.000. Diferença negativa é o que nós chamamos de déficit atuarial. Então, para o resultado de 2025-24, o resultado, né, foi aí um déficit atuarial de 15.500.000. Porém, esse déficit atuarial, ele não é o todo, né? Para a gente ter uma noção do déficit atuarial completo, a gente tem que desconsiderar o plano de amortização, porque, vejam, eu comentei com vocês, né, este valor em laranja dos 70 milhões, ele não está sendo cuidado por vocês agora, ele não está aplicado. Não é um valor palpável, não é um valor que existe, né, que está sendo investido. É um valor que eu espero receber decorrente de aportes que vão de 2025 até 2050 e bolinho. Tá? Então, quando eu desconsidero este valor, nós vamos comparar justamente aquilo que se tem, né, a grana efetiva existente, os 67 milhões, contra um passivo de 153. E isso nos conduz, portanto, a uma diferença negativa de 86.100.000. Então, 86.100.000 seria o déficit atuarial completo apurado para o exercício de 2024. Então, portanto, este valor de 86.100.000 é o que nós devemos procurar agora, né, por meio do envio de um projeto de lei, para que seja reconhecido este déficit atuarial, de modo que a gente cumpra com os requisitos do Ministério da Previdência e do Tribunal de Contas do Estado, que vocês devem estar acompanhando aí, quem é mais da área, né, está sim de olho em relação a essas questões aqui do RPPS como um todo, bem como e não menos, principalmente, né, em relação ao cumprimento e adimplência por parte do ente executivo, né, frente às suas obrigações previdenciárias. Então, hoje, 2025, o que o município de Campo Alegre tem de custo, de custeio, né, seria a alíquota de 22%, mais os aportes, que equivaleriam a 15,89%. Ou seja, o município entra, né, com um custo aí equivalente de 37,89% sobre a remuneração de cada um de vocês, servidores ativos. Tá? E vocês mais os 14%. Então, esse é o percentual, né, que está sendo pago. E a última anotação aqui da avaliação atuarial, antes da gente ver os planos de amortização, é que a lei em vigor, a Lei 5240 de 2024, que trata, né, justamente sobre o plano de amortização, ela carece de alteração. Então, ela precisará ser modificada para contemplar o déficit atuarial completo dos 80 e poucos milhões, ok? Então, eu trago aqui para vocês algumas alternativas que constaram do relatório da avaliação atuarial e que, né, sabidamente aqui a gente vai analisá-las e que cabe
ao Poder Executivo, em conjunto com o IPRECAL, atuário, né, analisar a viabilidade delas e verificar, escolher uma para que seja encaminhado o projeto de lei à Câmara de Vereadores e, por fim, ser aprovado, tá? Para que, a partir do ano que vem, a gente tenha aí uma outra perspectiva de pagamento de valores, né? Então, se nós fôssemos equacionar esse déficit atuarial por meio de alíquota, nós estaríamos falando de uma alíquota de 15,89% em 2025 e que poderia passar para 24,01% de 2026 em diante até 2055. Essa é uma alternativa onde a gente teria, né, um equacionamento pleno, antecipado e mais alto de forma imediata para o município, né? Ou se valer ainda da última possibilidade de escalonamento prevista pela legislação, que seria manter o que está previsto na norma para o ano que vem, 17,11%, depois eu vou traduzir isso em aportes, e isso iria de 2027 em diante em 24,41%. Ou manter, né, exatamente como se está na lógica de aportes, onde aquele aporte de 15,89% representa um pagamento mensal de 275 mil, né, e que em 2026 passaria a 420,9 mil por mês e cresceria aos poucos até chegar lá na frente em 609.400. Ou, né, justamente uma sequência aqui mais amena de 275 para 300. Percebam que em 2026 esses 300 mil já estão previstos na Lei Municipal 5240. Então isso daqui não é novidade, né, em relação à norma que está aprovada. Depois, 2027, chegaria em 387.500, 2028, 398, e isso iria adiante. Aqui não é 2043, eu acredito que seja 2054, devo ter me equivocado aqui, mas chegando, né, a um teto de 682 mil. Então, como eu falei, né, a gente tem justamente essa determinação, né, por parte da norma de que esse déficit atuarial ele precisa ser integralmente equacionado pelo município. Então, isso precisa, de preferência, ter uma lei aprovada até 30 de setembro, né? Ou seja, tem que ser encaminhado antes para a Câmara de Vereadores, para que ela possa apreciar, votar e deixar tudo pronto, preparado, né, aprovado até 30 de setembro. Então, basicamente, são essas, né, as principais informações aí decorrentes da avaliação atuarial 2025, relativa a 2024. Reuter, eu fico à disposição, né, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão, né, a gente está aqui para responder. Tá? Eu te agradeço a confiança, a parceria aí em relação ao trabalho, né, e basicamente já estamos na virada do ano, muito em breve se inicia toda a rotina novamente. Ok? Então, obrigado e até mais. Obrigado, eu que agradeço, Guilherme, a tua explicação ali, né? Não sei se o pessoal tem algum questionamento para fazer para o Guilherme com relação ao cálculo atuarial. Estou vendo aqui no chat que não tem nenhuma manifestação, né? Mas, como eu falei, vai ficar a nossa audiência pública vai ficar gravada, né? Se o pessoal, às vezes, tiver alguma questão que, né, quer rever, né, vai poder rever essa audiência. Então, agradeço novamente ao Guilherme, né, pela explicação e dos dados do nosso cálculo atuarial de 2025, ano base de 2024, né? E, né, agradecer, a gente vai dando a sequência, né? Primeiramente, a gente iniciou, então, com a fala do Guilherme. Na sequência, agora a gente vai passar a palavra para o nosso assessor financeiro, que é o Marcos, né, que vai mostrar ali a questão dos nossos investimentos do ano de 2024. Então, quero agradecer o Guilherme. Não sei se vai continuar com nós acompanhando, mas né, eu sei que talvez tenha algum outro compromisso. Em né, princípio, fico sim, Marcos. Fechou. Sim, Então tá. Ok. Então tá, então na sequência, então, como eu havia dito, eu vou passar a palavra então para o Marcos, né, para a gente ver a questão ali dos nossos investimentos. Vou passar a palavra para você, tá, Marcos? Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, pela aula. É sempre bom aprender esse outro lado do balcão, até para tentar facilitar um pouquinho o nosso dia a dia, né, Reuter? Então, a nossa missão do lado de cá, né, Exato. junto do comitê,
né, de tentar fazer com que os nossos investimentos, me colocando junto de vocês, obviamente, né, consiga andar na mesma proporção, na mesma velocidade, nos mesmos apontamentos e aderência da explicação anteriormente realizada pelo Guilherme. Então, nós sabemos, né, de início, que temos um comportamento a ser perseguido e cabe a nós, né, junto do comitê de investimento, tentar decifrar, né, um pouquinho desse cenário maluco na qual nós vivenciamos e colocarmos os nossos ovos nas cestas corretas para que o nosso ativo ande em confronto com o nosso passivo, para que a gente busque aquele tão sonhado equilíbrio que o Guilherme mencionou, né, com bastante propriedade. Então, nós sabemos, né, da dura missão que possuímos, né, e vamos agora, né, mostrar o que conseguimos acompanhar durante o exercício de 2024, para que vocês fiquem mais tranquilos em relação à condução, né, dos recursos do IPRECAL. Então, vou dividir a tela com vocês e, conforme anunciado pelo Reuters, né, fiquem à vontade até mesmo para as possíveis dúvidas que surgirem. Então, o que a gente tende, né, a enxergar nesse exercício de 2024? Ou seja, como nós, de fato, né, acompanhamos os nossos recursos. Nós temos aqui alguns pontos que falaremos brevemente, né, justamente para dar um pouquinho do posicionamento em relação à condução, né, dos recursos, ao municiamento das informações nas quais nós vamos perseguir nesse bate-papo. Vamos observar como o nosso patrimônio se comportou ao longo do exercício, aonde os nossos recursos estavam alocados em detrimento, né, da resolução vigente. Então, vale lembrar que temos, né, a resolução 4963, né, divulgada pelo Conselho Monetário Nacional, que dita as regras do que nós podemos e nós, de fato, iremos acompanhar os nossos recursos para verificarmos as aderências. Quais são os fatores de risco que momentaneamente estamos trazendo para dentro de casa, ou seja, quais os indexadores os nossos recursos estão, né, momentaneamente possuindo. Vamos verificar a nossa aderência em relação ao compliance, e aí entraremos, né, nas nossas rentabilidades percentuais financeiras e verificaremos ali, por fim, os riscos dos nossos recursos em termos de liquidez das nossas cotas, dos nossos ativos, né, e, obviamente, as nossas tolerâncias em relação à nossa perda máxima. Vamos verificar, né, através do cálculo do VaR, qual seria o nosso risco de mercado. E lembrar que a nossa política de investimento é quem estabelece esses limites para serem, né, perseguidos no dia a dia. Então, essa política de investimento ela é elaborada, né, como sendo o orçamento a ser perseguido. A política de investimento vai, obviamente, né, ser fundamentada através de um estudo de ALM. Esse estudo de ALM é realizado, né, através dos insumos trazidos pela avaliação atuarial, ou seja, a explicação anteriormente realizada, pelo acompanhamento, né, das possibilidades diante da resolução vigente e pelo cenário macroeconômico. E o resultado dessa, né, equação, nós vamos entender como sendo a nossa alocação objetivo. E essa alocação objetivo é quem delimitará, né, o nosso orçamento diante da nossa política de investimento. Então, só para mostrar a todos, né, que existe um racional por trás da definição dos enquadramentos, dos indexadores, né, dos perfis nas quais nossos recursos irão possuir no dia a dia, e, consequentemente, nós vamos observar que, através dessa política de investimento, cabe, né, ao comitê gestor e junto do conselho o monitoramento e acompanhamento do dia a dia do IPRECAL. Então, nós vamos verificar, né, começar verificando a evolução do nosso patrimônio. Então, só fazer uma observação em relação à apresentação anteriormente realizada, quando nós observamos o patrimônio, aqui anunciado de 70 milhões, vis-à-vis os 67 anunciado, né, anteriormente, pois aqui nós estamos falando sobre o consolidado do IPRECAL, onde congregamos aqui o plano financeiro e o plano previdenciário. Por isso, desse valor estar um pouquinho diferente da apresentação anterior. Então, gostaríamos de apresentar os 4 trimestres de 2024, na qual o patrimônio, né, no primeiro trimestre terminou em torno de 65 milhões e no final do exercício em torno de 70 milhões. Então, vimos, diante de toda a conturbação
né, vivenciada no ambiente, cenário político-econômico de 2024, nós conseguimos sim andar para frente e, mais do que isso, conseguimos fazer com que a nossa massa de investimentos, de fato, andasse de acordo com as nossas projeções. Quando verificamos as nossas alocações por segmento, né, nós estamos observando aqui as 5 possibilidades trazidas pela resolução, nós, né, conseguimos observar, né, que durante o exercício de 2024, alguns segmentos passaram a ser alocados e, consequentemente, algumas caixinhas, né, nós estamos observando aqui diferentes valores. Então, o que nós conseguimos observar? Que tínhamos uma projeção de cenário em termos de Bulletin Focus, ou seja, em termos de expectativa, de termos no ano de 2024 mais tranquilo, no dia a dia, no respectivo exercício, nós fomos deparados, né, com diversos acontecimentos que nós vimos que o risco passou a ser presente, passou a ser, teoricamente, né, dilatado em todas as percepções que os investidores possuíam. Então, nós víamos que a projeção de Selic estava para termos um fechamento de 2024 em torno de 9%, quando nós fomos deparados, né, com uma mudança de cenário, uma alternância de rota, e terminamos ali o exercício próximo aos 12%. O que eu estou querendo dizer? Que nós tínhamos um cenário na qual compulsoriamente estávamos sendo empurrados à assunção de risco e fomos minimizando esse risco ao longo do caminho, diante das possibilidades que vieram surgindo, né, com o incremento das taxas proveniente principalmente dos títulos públicos. E aqui é nítido percebermos que a nossa expectativa em relação ao cenário de renda fixa passou, né, inalterada, e nós vimos aqui que, em relação aos demais segmentos, né, nós diminuímos a exposição em renda variável e passamos a contemplar ao longo do caminho alocações em outras regionalidades, fazendo com que houvesse, né, a descorrelação do nosso risco e passássemos a percorrer, né, alternativas distintas, ou seja, passávamos a diversificar os nossos recursos, consequentemente não concentrando em um único fator. Fator este que foi muito positivo, né, quando nós vamos observar os números e as nossas rentabilidades ao longo do exercício. Então, de grande, né, diferença que podemos observar nesse cenário de 2024 foi a diluição da renda variável local e o incremento da renda variável basicamente internacional. Então, nós vimos que o ano de 2024 foi muito ruim para o nosso Ibovespa e quando observamos, por exemplo, os indicadores de bolsa norte-americana, nós vimos que esse ano foi muito expressivo, rentabilidades bastante, né, significativas. O que a gente começou, né, a mudar de, entre aspas, opinião no meio do caminho, ou seja, contingenciamos uma decisão inicial e obtivemos, né, um resultado bastante expressivo quando observamos o fechamento do exercício. Quando nós identificamos, né, um degrauzinho abaixo nessas alocações por segmento, vamos observar aqui os fatores de risco, ou seja, os indexadores nas quais nós estávamos percorrendo e indexando os nossos recursos, né, é nítido entendermos que passamos no cenário da renda fixa a incrementar a proteção do nosso portfólio. Então, vimos que o carro-chefe dos nossos recursos estavam alocados no segmento da renda fixa e, diante das oportunidades surgidas, nós passamos a minimizar o risco do nosso portfólio, ou seja, encurtamos o duration da nossa carteira através da parcela do CDI, né? Então, aumentamos essa exposição de previsibilidade e passamos também a aumentar a nossa exposição em títulos públicos com marcação na curva, ou seja, aumentando a previsibilidade e ancorando a nossa rentabilidade por um período de tempo mais longo. E aí observamos na renda fixa, né, uma grande movimentação no curto, no médio e no longo prazo, ou seja, esticamos aquele nosso cobertor para que não ficasse em apenas um período, ou seja, em apenas um órgão especificamente. E aí nós passamos a observar, né, que as taxas de juros passaram a subir, gradativamente nós passamos a enxergar mais oportunidades de diluição de risco e passamos a contemplar os títulos emitidos pelo Tesouro
como sendo o carro-chefe dos nossos recursos. E lembrar que a resolução dá a possibilidade de alocarmos até 100% dos nossos recursos nessa estratégia. Nós colhemos as informações provenientes da nossa avaliação atuarial, a necessidade do nosso passivo ao longo do tempo, e fomos, né, preciosamente contemplando os títulos de acordo com a cola surgida, né, desta avaliação. Consequentemente, nós passamos a aumentar a nossa previsibilidade, ancoramos a nossa rentabilidade acima da nossa necessidade e diluímos a volatilidade do nosso portfólio. Então, notem que nós passamos a diminuir a marcação ao mercado em relação à renda fixa, pois nós aumentamos a previsibilidade através das estratégias atreladas ao CDI e também das estratégias atreladas aos títulos públicos com marcação na curva. E quando nós observamos a parcela de renda variável, nós vimos uma diminuição da parcela, né, de bolsa local e um incremento, teoricamente, de bolsa internacional, seja ela através do índice da bolsa norte-americana do S&P, né, divulgada pela Standard & Poor's, ou através dos fundos confeccionados através dos BDRs. Então, o fechamento de dezembro de 2024, nós vimos, né, uma grande proteção na parcela da renda fixa e naquela parcela que nós buscávamos, né, as alternativas complementares, passamos a priorizar o investimento no exterior em detrimento da nossa bolsa local. Quando nós observamos o nosso enquadramento em relação ao fechamento do exercício, né, de acordo com a nossa possibilidade trazida pela nossa política de investimento e já fazendo o confronto com a resolução vigente, é nítido perceber que não há nenhum sinal de atenção que nos chame a atenção em relação às diversificações. Pelo contrário, nós estamos vendo que os 88% alocados no segmento da renda fixa, subdividido através das alíneas, né, 1, 3 e 5, estavam totalmente aderentes à alocação objetivo e também às normativas legais. E também conseguimos observar no fechamento do exercício que a nossa alocação em fundos de ações também já vinha alinhado à nossa política de investimentos, pois nós, na confecção deste documento, já vislumbrávamos uma diluição dessa estratégia durante o exercício de 24 e um incremento das outras duas estratégias que viemos contemplando gradativamente. Ou seja, nós viemos colocando em prática a sugestão trazida por quem? Pela nossa política de investimento. E a política de investimento foi confeccionada com base no estudo do ALM, pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho Administrativo. Então, dá para perceber que os 70 milhões aqui destinados, né, às alocações diante da resolução 4963, 100% dos recursos estavam aderentes aos limites internos e também aos limites externos quando observamos as normativas legais. Um único ponto de atenção que se deu em relação ao exercício de 2024 foi a não aderência de um fundo especificamente à resolução vigente, ou seja, o fundo de investimentos creditórios, né, Premium, não estava aderente, né, no que tange às permissibilidades, né, em relação aos gestores e administradores. Ou seja, é um fundo na qual vocês já possuíam no portfólio, né, de anos anteriores, por estarem, né, de mãos atadas e com o direito de ir e vir cerceado, vocês não conseguiram contingenciar esse valor durante o exercício legal. E quando nós observamos esse fundo de direitos creditórios, aqui já sinalizamos com um asterisco por conta da observação, né, no slide subsequente, nós vimos que ele representa 0,14 do nosso patrimônio total, algo próximo aqui a R$100 mil. Tá? Então, um único ponto de atenção, sendo que esse ponto de atenção já é recorrente anos anteriores. Pois bem, falamos as nossas alocações, as nossas diversificações, as aderências em relação às permissões legais e internas trazidas pela nossa política de investimento, e vamos, na prática, observar percentualmente como a nossa carteira se comportou ao longo de 2024. Vis-à-vis
ao comportamento da nossa meta de rentabilidade a ser perseguida. E lembrar que essa meta de rentabilidade está alinhada com a meta atuarial mostrada anteriormente. Ou seja, nós vimos que durante os 12 meses de 2024, em alguns meses nós conseguimos andar mais do que a nossa necessidade, em alguns meses ficamos um pouquinho aquém. Consolidando esse ano como um todo, nós vimos que a nossa meta girou em torno de 10,12%, sendo que a nossa rentabilidade consolidada ficou em 9,11%, ou seja, ficamos 1,01 abaixo da nossa expectativa. Ou seja, quando nós observamos o ano de 2024, nós vimos que foi um ano, né, bastante conturbado, principalmente pelo viés político-institucional na qual nós estamos vivenciando. Nós vimos que afetou o nosso lado fiscal, afetou o nosso lado monetário, a nossa credibilidade, e nós vimos um ano, né, internacional também bastante atípico, por termos, né, eleições, principalmente, né, na principal economia na qual nós sempre nos balizamos, e entendemos que toda essa roupagem, né, traduzida por esse pano de fundo anunciado, né, trouxe bastante instabilidade para o mercado local. Porém, nós vimos que, independente de toda essa dificuldade, nós fomos muito resilientes, tivemos ganhos reais, né, no nosso portfólio, mas ficamos aqui com uma diferença momentânea de 1,01%. Porém, quando nós observamos os nossos percentuais mês a mês e consolidado no ano, nós conseguimos observar que todos os meses tivemos resultados positivos, ou seja, acrescentamos no final de 2024, né, 5.782.000 reais, 837,29 centavos, que foi, né, confirmado através dos ganhos mensais aqui demonstrados para, né, transparência e análise de todos vocês. Ou seja, nós vimos, né, que o pior mês foi, né, o mês de abril, e nós vimos que, poxa, tivemos meses maravilhosos como o mês de novembro. Porém, todos eles positivos, todos eles, né, ajudando a nossa engorda aqui de 5.782. Então, vimos os nossos ganhos financeiros, vimos os nossos percentuais, vimos na primeira parte a nossa aderência em relação à nossa política e também, né, a legislação vigente, vimos como nós estamos diversificados em termos, né, estratégicos e também em termos, né, legais, para chegarmos agora na observância do nosso direito de ir e vir. Consequentemente, né, entendermos, né, se estamos com uma liquidez baixa, média ou alta em relação às nossas necessidades. E aqui nós estamos observando que 35%, basicamente 36% dos nossos recursos estariam em nossas mãos para uma eventual mudança de rota, para um eventual resgate que, porventura, né, fosse necessário, diante, né, do período de até 30 dias, que nos mostra, né, uma segurança bastante grande para a gestão dos nossos recursos, né, o que demonstra que, de fato, né, nós temos uma liquidez bastante interessante, sendo que os 64% aqui demonstrados para o médio e longo prazo estão dispostos através dos títulos públicos, títulos esses que existem, né, no mercado, né, e bem difundido por todos os investidores. Nós sabemos da liquidez imediata que todos esses títulos também possuem no seu dia a dia, mas nós etiquetamos para o carrego em relação à condução desses títulos na marcação da curva, ou seja, carregamos para o vencimento por já etiquetarmos as nossas necessidades traduzidas através da nossa avaliação atuarial, o que nos traz uma tranquilidade ainda maior, por saber que nós estamos, né, alocando para o médio e longo prazo em títulos públicos, e sabemos que esses títulos públicos, né, justificadamente poderão também se tornar líquidos a qualquer momento. Nós não estamos assinando um cheque em branco para uma atual gestão discricionária na qual nós ficássemos, né, de mãos atadas. Não, pelo contrário, nós sabemos que temos uma liquidez bastante expressiva no curtíssimo prazo, e quando observamos, né, o longo prazo também estamos confortáveis, pois sabemos que esses 64% estão
né, está formado pelos nossos títulos públicos. E, por fim, observarmos, né, as nossas tolerâncias, né, as nossas perdas máximas em relação ao nosso perfil, em relação à nossa política de investimento. Nós observamos, né, o limite aqui estabelecido para todos os segmentos. Estamos, de fato, bem tranquilos, pois nós estamos, né, com as nossas posições bastante controladas. O que chama atenção um pouquinho, né, é o fundo imobiliário, que nós já sabemos que é segmento de fundo imobiliário, que é composto por um único fundo de investimento, e, obviamente, que os fundos de investimentos imobiliários possuem, né, características específicas e, obviamente, que eles possuem uma liquidez também um pouquinho diferente dos demais ativos. Porém, são fundos, né, que tendem a refletir o mercado imobiliário como um todo. Nós já estamos monitorando, né, de fato, para verificarmos se esses recursos, né, não vão romper o limite orçado como sendo, né, o máximo permitido, e nós observamos uma aderência em relação a todas as caixinhas, ou seja, artigo 7, 8, 9, 10 e 11 da resolução vigente. E aí, novamente, né, conforme o Guilherme anunciou, abro aqui também para qualquer questionamento, para qualquer observação, pois acredito que conseguimos, né, observar os nossos recursos diante do exercício de 2024. Então, agradeço ao Marcos aí pela brilhante explicação aí dos nossos, né, acho que não teria uma pessoa mais competente para estar passando para vocês de uma maneira clara, objetiva, né, como que foi a evolução ao longo do ano de 2024. Estou vendo aqui no chat que não tem nenhuma pergunta, acho que o pessoal não tem nenhum questionamento. Então, né, eu agradeço o Marcos ali pela explanação. Não sei se o Marcos também tem algum outro compromisso, está convidado a continuar com a gente aqui na parte final aí da nossa audiência. Não, né? Tranquilo. Sem pergunta, eu e o Guilherme já chegamos aqui próximo às 7 horas, né? O pessoal tem até receio de perguntar, né? Então, É mas verdade, enfim. mesmo estando em casa, né? Mas, enfim. Acho que o frio está deixando o pessoal um pouco acanhado, mas enfim. Como eu falei já na fala do Guilherme, né, vai poder ser revisto, né, o eventual o número que não ficou muito claro, pode rever, enfim. Vou passar então para a parte... Eu vou pedir licença então, tá? Eu vou ter que me retirar agora daí, tá? Mas sem igual, problema. eu agradeço a todos aí também a disponibilidade. Agradecemos, nós que agradecemos vocês pela boa noite, apresentação. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Vou pegar a carona também. Agradeço pelo bate-papo, fico aberto aqui a qualquer questionamento e desejo uma excelente reunião a todos. Obrigado, até mais, Marcos. Boa noite. Então, pessoal, vamos só passar agora então para a parte final. Eu peço que o pessoal que ainda continua, os nossos guerreiros aí não nos abandonem. Então, a gente vai passar para a parte final agora da nossa audiência pública, né? Que são basicamente os números do IPRECAL, né? A questão de aposentadorias, enfim. Muitas coisas já foi explanado ali nas primeiras explicações ali pelo Marcos e pelo Guilherme. Mas eu vou estar passando para vocês, então, alguns números do IPRECAL no ano de 2024. Deixa eu pegar minha apresentação aqui. Deixa eu só ver se estão conseguindo acompanhar aí comigo. Estou confirmando aqui que o César está dando certo a apresentação. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Porque eu não consigo ver mais a... Show, beleza, fechou. Então vamos lá, pessoal. Então, o relatório anual de governança, né, 2024, prestação de contas. Então, o que é o IPRECAL? O IPRECAL, então, é uma autarquia municipal, então tem autonomia financeira, administrativa, e é responsável pela previdência dos servidores estatutários municipais de Campo Alegre, né, e além, né, da concessão de pensões também.
A gente é selo A, né, no ISP e RPPS, que é um índice que avalia gestão, transparência, envio das informações para os órgãos governamentais, e a gente tem a nota A, significa que, né, a gente está cumprindo e muito bem as nossas prerrogativas aqui que a gente tem, né? E também a gente, né, participa do Progestão nível 1, né, que também é um selo de boas práticas, organização de rotinas, onde o IPRECAL está dentro do nível 1, ou seja, segue todos aqueles parâmetros né, que é exigido com relação à questão administrativa. A composição do IPRECAL, então, basicamente a gente tem os nossos 3 conselhos, né, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, que não está aparecendo aqui, mas basicamente, né, são os 2 conselhos, o administrativo e o fiscal, que nos ajudam a tomar as decisões aqui do Instituto, né? Tem a diretoria executiva, o contador, agente administrativo e um tesoureiro. Aqui, né, a gente passa a missão, a visão e os valores do IPRECAL, né? A missão é administrar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos no município, a partir de uma gestão humana, participativa, transparente e com tecnologia atualizada. Visão ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo sustentabilidade do regime próprio de previdência. E os valores integridade, transparência, objetividade, imparcialidade, capacidade técnica e profissionalismo. Então, atualmente, né, considerando os dados ali de dezembro de 2024, os servidores ativos, né, 432, que consequentemente o IPRECAL são segurados do IPRECAL. Os nossos aposentados são 157 e pensionistas 43. Plano de ação do IPRECAL com relação a 2024, então, né, as metas que a gente, né, cumpriu. Então, foi a manutenção e renovação do nosso CRP, que é a nossa certidão de regularidade previdenciária, manutenção do Progestão, capacitação dos colaboradores do IPRECAL, né, com cursos e capacitações, né, palestras, enfim. Gestão documental, nosso arquivo, né, continuidade da obra do IPRECAL, né, aqui a gente colocou continuidade porque a gente está falando de 2024, mas a obra do IPRECAL já está finalizada, já está funcionando, está a todo vapor aí. Manter os prazos das demandas solicitadas pelos órgãos reguladores, manutenção da prova de vida e recadastramento dos inativos, manutenção da revisão parcial das aposentadorias por invalidez, manutenção da ouvidoria do RPPS, programa IPRECAL Informa, informações sobre o RPPS, programa Reta Final, informações sobre os procedimentos dos processos de aposentadoria, programa IPRECAL vai até você, RPPS vai até o local do trabalho do servidor, programa PPA, informação sobre a aposentadoria do servidor que irá se aposentar 2 anos à frente, programa PEP, educação previdenciária com servidores efetivos, programa IPRECAL mexe com você, encontro anual dos servidores ativos, aposentados, pensionistas, palestras sobre os princípios de qualidade de vida. Programa Atenção ao Beneficiário, sendo um acolhimento ao novo aposentado, repassando as documentações necessárias ao ato de aposentadoria. A manutenção da nossa audiência pública, né, manutenção da avaliação atuarial, a implantação do novo sistema previdenciário que a gente, né, implantou há uns anos atrás, em 2023, mas em 2024 a gente, né, consolidou esse sistema. Votação para conselhos em formato online, inclusive esse ano vai ter uma nova eleição dos conselheiros. Manutenção e melhora na rotina da compensação previdenciária, recadastramento dos servidores efetivos ativos, que foi o que a gente fez ano passado, né? Então, com relação à área previdenciária, no total foram 15 processos de aposentadoria concedidos, né? Dentre elas, aposentadoria por tempo de contribuição em idade 9, contribuição em idade magistério, ou seja, professores foram 3, aposentadorias por invalidez 2, aposentadorias por idade 1, nenhuma aposentadoria compulsória e 2 reversões de aposentadoria. Tivemos 2 processos de pensão, foram realizadas no ano de 2024 22 perícias médicas, né, seja ela de reavaliação de incapacidade, seja ela de avaliação de período especial para fins de contagem especial de tempo de serviço.
Então, parecer para bônus de permanência foram 4, certidões por tempo de contribuição do IPRECAL foram 3, e processos administrativos diversos foram 8. E as reuniões dos conselhos administrativo fiscal e do comitê de investimentos foram 12, pois a gente faz mensalmente uma reunião. Então, as nossas receitas em 2024, considerando o segurado 14%, né, Câmara, IPRECAL e Prefeitura, dos servidores foi 2.720.965,58. Receitas, contribuições do patronal, né, parte patronal, no 22%, 4.275.803,05. Compensação previdenciária, que é a parcela que os outros municípios, o INSS, repassa para tempos que foram utilizados em outros RPPS ou outros regimes de previdência, né? Então, foi o saldo de 564.213,62. E o aporte do déficit, né, que é feito pela prefeitura, 3.091.171.156. Eu estou dando uma acelerada, tá, pessoal? Porque eu sei que são números bem maçantes ali e tal, e para a gente não ficar aí até umas 9 horas da noite, então estou passando, não tem muito, não é um slide muito grande, só estou dando uma passada um pouco mais acelerada para a gente não né, acabar despendendo muito tempo nisso. Então, recursos previdenciários e taxa administrativa. Os recursos previdenciários são vinculados ao RPPS com a única função de custear os benefícios previdenciários, aposentadorias e pensões. Os recursos para pagamento das despesas de manutenção do RPPS são custeados com a taxa administrativa. A taxa administrativa do IPRECAL é de 3,6% sobre a base salarial de contribuição geral referente ao ano anterior. Então, é feito um cálculo do salário base de remuneração de todos os servidores e é aplicado a alíquota de 3,6%, onde esse valor é utilizado para manutenção das funções administrativas, para os serviços que são prestados por IPRECAL, pagamento de funcionários do IPRECAL, né? Enfim, tudo que envolve a gestão administrativa, a gente utiliza essa taxa administrativa. Então, com relação às despesas, né, do IPRECAL no ano 2024, para as aposentadorias foram 7.194.049,19. Pensões foi R$ 903.917,62, totalizando R$ 8.097.966,81. Recursos administrativos, né? Então, o que a gente gastou aqui administrativamente no IPRECAL, pagamento de servidores, assessorias, aluguel, energia, né? Aluguel a gente está contando no 2024 que a gente ainda estava de aluguel. Esse número está um pouco contaminado justamente porque a gente estava em processo de finalização do prédio, então a gente teve que comprar muita coisa, né, material, enfim, então acabou entrando aqui nesse valor, né, e deu um valor um pouquinho mais elevado. E, né, a obra do IPRECAL, o terreno mais o prédio, totalizou ali em R$ 1.565.438,48, que é um patrimônio do IPRECAL, dos servidores, né, tá aí, vai ficar aí para as próximas gerações, né, um prédio que possivelmente vai ficar pelos próximos 20, 30, 40 anos, aí a gente não se preocupa mais com isso, além de ser um patrimônio que é do IPRECAL, né. Então, na governança, como eu já havia comentado, a gente tem, né, o Conselho Administrativo, que nos ajuda a tomar as decisões diárias aqui do IPRECAL. A gente sempre, quando tem alguma, né, a gente não vai consultar o Conselho Administrativo para comprar uma caneta, mas a gente, quando tem alguma tomada de decisão importante, a gente sempre leva para o Conselho, principalmente para o Conselho Administrativo, né? E dentre outras atribuições, estabelecer as diretrizes da política de gestão, aprovando o orçamento e a política de investimentos, aprovar as contas do Instituto após análise do Conselho Fiscal, avaliar o estudo atuarial, autorizar o parcelamento de débitos previdenciários e atuariais existentes. O Conselho Fiscal, né, que está aí para aprovar as nossas contas, né? Então, examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo parecer a respeito, pronunciar-se sobre despesas extraordinárias autorizadas pelo Conselho Administrativo e propor ao Conselho Administrativo medidas que julgar necessárias. E também temos o nosso Comitê de Investimento, que é o comitê que nos auxilia aí a estar, né, ditando os rumos dos nossos investimentos, como que a gente vai aplicar o dinheiro, né, do IPRECAL.
além de elaborar a política de investimentos, emitir parecer quanto ao plano de aplicações financeiras, analisar as demonstrações dos investimentos realizados, avaliar o desempenho do administrador e gestor dos recursos, rentabilidade, liquidez e segurança. Temos o nosso controle interno também, né, que a gente submete todos os nossos processos de aposentadoria e pensão, a gente submete para o controle interno, que atualmente é feita por uma funcionária da prefeitura, né? Ela é nomeada para ser a controladora interna do IPRECAL, e no ano de 2024 foram encaminhados 18 processos de aposentadoria e pensão para análise do controle interno. Código de ética do IPRECAL, né, criado através da instrução normativa número 1, de 13 de outubro de 2021, contempla os princípios de atuação que devem estar presentes nas relações a serem desenvolvidas com os nossos servidores, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, governo e comunidade. Reflete os padrões de comportamento adotados pelo IPRECAL baseados na missão, visão e valores. A nossa política de segurança, criada através da Instrução Normativa 2, de 13 de outubro de 2021, institui a política de segurança da tecnologia da informação do IPRECAL. Então, com esse avanço dessas tecnologias, né, que hoje em dia é tudo digital, então e também por questões de adequação ao Progestão, né, a gente criou a política de segurança do IPRECAL, onde são trazidas todas as diretrizes para preservação mesmo da segurança do ambiente tecnológico do IPRECAL, né? Questão de senhas, utilização dos computadores, enfim. A gente realiza também todo ano a prova de vida anual, né, com os nossos servidores aposentados e pensionistas, para a gente verificar se não houve algum óbito que a gente não teve conhecimento, alguma mudança de cadastro, de endereço, de se casou, se separou, se teve filho, enfim, a gente, né, todo ano a gente está fazendo essa atualização, além da verificação da prova, que a prova de vida efetivamente é a verificação se a pessoa está ou não viva, a gente aproveita e já faz essa atualização cadastral. Então, de outubro a dezembro, a gente geralmente começa em outubro e vai até dezembro fazendo essa atualização. Então, entre outubro e dezembro de 2024, foram realizados 186 recadastramentos, atingindo 99% dos segurados. Realizamos também, ano passado, o recadastramento dos servidores ativos, né, que muitos de vocês aí fizeram, né, onde a gente, a cada 5 anos, né, por decorrência de lei, a gente precisa estar atualizando o cadastro dos nossos servidores ativos, né? Então, a cada 5 anos a gente faz esse pente fino aí, da mesma forma, se casou, se teve filho, se separou, né? Teve mudança de endereço, mudou de número, a gente pega todas essas informações, além de trazer também as informações referentes aos tempos de serviço anterior, que também auxiliam no cálculo atuarial, né, para uma maior precisão no nosso cálculo atuarial. Então, em 2024, foi reavaliado um total de 441 beneficiários e a gente conseguiu atingir 100% dos nossos servidores efetivos. Questão da transparência, né? A gente traz aqui alguns itens que a gente sempre está disponibilizando no nosso site. Quem não conhece o site do IPRECAL, eu convido a estar conhecendo. É só colocar IPRECAL no Google lá, o primeiro link que aparecer vai ser o site do IPRECAL. Lá a gente disponibiliza todos, né? A gente, como diz, a gente é um livro aberto, né? A gente sempre está divulgando todas as informações relativas às atas do comitê, certidões negativas, composição mensal da carteira, a avaliação atuarial, procedimentos licitatórios, política de investimento, enfim, tudo a gente vai disponibilizando para vocês lá no site. Então, assim, algumas perspectivas ali para 2025, a renovação do CRP previdenciário, né, que a gente sempre tem que estar mantendo ele atualizado, né, a cada 6 meses a gente faz a reavaliação do nosso CRP. Manutenção do Progestão, gestão notarial, ouvidoria do Instituto e Comprev, né? O nosso Progestão a gente renovou esse ano, né? Deu tudo certo, a gente está aí com Progestão pelos próximos 3 anos, se eu não me engano, que é o prazo. Nova eleição para os conselhos do IPRECAL, a gente vai realizar a eleição agora em agosto, né? A gente vai realizar uma nova eleição para a gente renovar os conselhos, ou, né, eventualmente alguns que já estão, vão continuar, enfim.
Certificação e capacitação para os novos conselheiros, né? Assim que a gente ter definido essa questão dos conselhos, a gente já na sequência já vai dar a certificação e a capacitação, até porque a certificação é uma questão obrigatória que a partir do ano que vem todos os conselhos vão ter que estar certificados, vai ter que passar na provinha, vai ter que ter o certificado para poder atuar nos conselhos. Manutenção e boa gestão da sede do IPRECAL, né? Então a gente está sempre tomando cuidado em estar fazendo as manutenções no prédio, limpeza, enfim, a gente sempre vai estar zelando pelo, né, para manter o prédio da melhor forma possível. Estudo constante de alternativas para o equilíbrio atuarial, ser fiel aos prazos dos órgãos reguladores, prova de vida e recadastramento dos aposentados e pensionistas, reavaliação pericial dos aposentados por invalidez, que também a gente faz todo ano, uma vez por ano, né, em decorrência de mandamento legal, né, programas pré e pós-aposentadoria, IPRECAL Informa, programa Reta Final, IPRECAL Vai Até Você, PPA, IPRECAL Mexe com Você, Audiência Pública, PEP e Atenção ao Beneficiário. E a melhora na avaliação atuarial, a melhora no sentido de a gente sempre estar buscando né, esse equilíbrio, esse equacionamento do nosso déficit que foi passado, né, para vocês aí, né, e a gente sempre está fazendo o nosso melhor para a gente estar buscando esse equilíbrio, né, como o Guilherme muito bem já explicou. E daí seria isso na parte final. Deixa eu interromper aqui. Não sei se deu certo a apresentação, pessoal, se conseguiram acompanhar. Sim, Reuter, deu certo. Deu boa? Beleza. Então tá, pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês, tá? A nossa audiência, que é uma obrigação também que a gente tem a fazer todo ano, né? Até pela questão do nosso progestão, que a gente tem que estar fazendo isso. Né? A gente, também nesse nosso compromisso com a transparência, né, de todos os dados aqui do IPRECAL, principalmente, além de toda a prestação de contas que a gente faz para a Secretaria de Previdência e os órgãos governamentais, a gente sempre tem que estar tendo esse respaldo com os servidores, né, e a população em geral, né, para estarem por dentro do que está acontecendo aqui no Instituto. Até porque tudo que está aqui, na verdade, pertence aos servidores, principalmente, né. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu estou vendo aqui no chat que não. Então, podemos encerrar por aqui a nossa audiência. Como eu falei, né, repito de novo, vai ficar gravada essa audiência, vai estar disponível lá no YouTube do IPRECAL, no site também vai ter lá o linkzinho para acessar o YouTube, e, né, eventualmente, quem não pôde participar vai poder estar acompanhando a audiência aí por outros meios. Agradeço ao César aí, que me deu um apoio aí na parte técnica aí da audiência, e uma boa noite a todos que restaram aí agradeço a presença de todos, eu vi que tem alguns aposentados, alguns aposentáveis aí que já estão vendo a luz no fim do túnel aí, já estão quase se aposentando. Agradeço a presença de todos, a participação, e boa noite e até mais. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite a todos. Boa noite, Reuter.